Beleza, então aqui a gente vai na resenha do episódio 2 com spoiler. Você está assistindo isso aqui, veja os outros vídeos, veja lá o fundamento que a gente deu sobre o primeiro episódio, sobre a visão sobre a série e assista, tá legal? Porque aqui a gente vai falar com spoiler. Então, o episódio 2, ele tem ali como ponto central a constelação da Layla, que inclusive traz à tona o medo que ela tem do mar, né? O medo, a sensação de afogamento de uma forma geral. Traz também a reviravolta na vida da Ada, a médica, não é? Que já estava demonstrando ali alguns excessos, né? Aquela dificuldade, a necessidade de controle, de ter razão. E a vida dela vira do avesso, tem a traição do marido, e tem o erro médico que ela comete. E tem, claro, ali o resultado dos exames, né? Da CBIC, que mostra uma remissão do câncer, mostra ali uma melhora muito grande no processo dela. Tá? Então vamos falar desses 3 itens de trás para frente, que a participação dessa última foi menor. Uma coisa muito interessante é observar a lógica, ela fez o processo dela, ela não deixou de tomar os medicamentos, de fazer o tratamento dela. As médicas responsáveis, inclusive, orientam a continuar fazendo, ela vai continuar fazendo exames, porque é assim que se trata de uma doença, ok? Porém, vimos ali que existem coisas a mais no processo, e realmente acontece assim na prática, né? Poder lidar com aquilo que está faltando. Volto a dizer, se a pessoa não está na vivência de tratamento médico dela, ela está sabotando o seu próprio processo já de cara. Isso tem que vir em primeiro lugar, porque a doença já é algo que aconteceu, que já se manifestou. Então precisa ser tratado dali para se olhar a origem, né? A origem da coisa. Então, doença como sintoma é um termo que a gente utiliza. Então, primeiro ponto, de trás para frente. A Ada, que está lutando, né, mostra muito a vivência dela na constelação. Eu gosto muito de como eles estão tratando os episódios, como corta, sai da constelação, em um outro momento volta à constelação, lidando com os conflitos da personagem. Ela tem muita dificuldade de lidar com aquilo, eu sei bem como é, porque você não tem explicação, simplesmente não tem explicação. Qualquer cético numa constelação familiar funciona desse jeito. Pode achar que vai ter explicação para tudo, porque ele precisa ter controle de tudo, né? E outras coisas têm que ser questionadas mesmo, já falei isso, né? Tem que buscar fundamento. Tem um cético que quer entender, precisa dos fundamentos, quer explicações, e tem aquele que sabe de tudo e vai arrumar qualquer explicação para negar o fato. Perceba, esse aqui são dificuldades pessoais, tá? Mas o primeiro tipo, a pessoa que é mais pragmática, ela é necessária, né? Para não cair em qualquer espécie de golpe, qualquer espécie de enrolação, porque tem muito mesmo por aí fora, né? Não só nessa área, mas em outros modelos terapêuticos e qualquer atividade. Vamos combinar? Qualquer profissão tem, porque é uma característica de algumas pessoas, simples assim. E ela vai lidando com as questões dela, né? Ela vai vendo ali o quanto ela está fugindo de alguma coisa, e quando chega naquele ponto do episódio de ter ali a traição do marido, né? A relação extraconjugal, porque traição é outro termo que a gente também pensa muito em falar, né? Porque é traição de quem? Geralmente traições elas são ao mesmo tempo, né? Elas estão sincronizadas. De que forma eles estão se traindo, não é? Porque ali tem uma mulher que tem um relacionamento, tá em relacionamento sério com o trabalho, fugindo de coisas da relação, e aí o marido busca ali um desconto. E isso aqui não é para defender homem que trai, cada um tem seus problemas, né? Mas poderia ser o oposto, e também acontece, diga-se de passagem, tá? E ela começa a grande, né, no choro dela, no desespero dela, o que ela fala é de novo, de novo, de novo. Isso é muito interessante, porque a gente lida o tempo inteiro nas constelações com um processo de repetição. E a gente vê isso na prática, né? Seria muito legal se a gente percebesse, né, algumas dinâmicas, algumas questões e fosse buscar ajuda terapêutica de uma forma geral, mas em questões específicas da constelação familiar, ela é focada, né? Por isso que ela delimita uma questão, um tema, mas normalmente a gente só busca esses caminhos quando a gente está desesperado, quando não aguenta mais dar com a cabeça na parede, né? Assim, a própria clínica em terapia é a mesma coisa, né? As pessoas buscam estão já no limite das forças, quando tem coisa muito complicada já acontecendo. É melhor, todo o processo de saúde é melhor preventivo, mas infelizmente a gente chega assim, na maior parte das vezes, tá? Vamos ver como é que vai caminhar aí o movimento da Ada. Se nota quando ela comemora com a amiga, né? A
remissão do câncer, ela comemora, mas algo dentro dela fala assim, mas como? Ela se percebe o semblante dela assim, como isso acontece, né? E eu não sei quanto tempo passa ali, lembrando, uma representação cinematográfica, então as coisas são aumentadas ou são aceleradas, você já sabe como funciona. Mas esse processo é real, muita coisa acontece desse jeito mesmo. Agora vamos voltar lá para a origem, o início do episódio, falar da constelação da Leila. Ali foi proposto um trabalho de grupo onde cada um vai lidar com, vai ter um momento. Então não foi elegido, foi elencado um tema especificamente, diferente da Cevic, que foi lá buscando trabalhar um tema específico. A Leila e as outras foram no outro momento onde estava acontecendo um trabalho de grupo, onde cada um ia ter um momento de lidar com algo, sem especificar. Isso é possível, realmente é viável, em workshops de constelação, quando você tem um dia inteiro para poder fazer um trabalho assim. Muito bacana, tá? Então, são chamadas constelação sem tema, onde o campo vai trazer esse tema. Campo é o nome que a gente dá a esse encontro de sensações que acontece quando você reúne pessoas ou quando você se dispõe a mergulhar em algum sentimento. Esse campo de alguma forma, os sentimentos são interconectados. Então, mesmo a pessoa mais cética começa a perceber. Isso é uma coisa muito legal, porque uma das representantes foi a Ada, né? A médica, que é cética, na constelação da Leila. E ela não consegue explicar o que ela está sentindo, né? E, de fato, ninguém consegue explicar. Mas é um fato que acontece. Quando o cético sente na pele, como foi o meu caso, aí acabou. Simples assim. Agora eu vou entender por que isso aqui acontece, mas que aconteceu, aconteceu. Assim eu conheci a constelação 10 anos atrás, por exemplo, sendo cético, indo ver o que era aquele troço que me explicaram e achei uma maluquice, mas quando eu participei do processo, com o mesmo receio dela, falei, não, isso não é pra mim, não é o meu momento, né? Ali o terapeuta foi bem até, falei, então sai, então vai embora, né? Bacana. A minha foi um pouquinho mais delicada comigo. E eu participei, tive aqueles mesmos sentimentos naquele campo específico, naquela história específica, sem saber do que se tratava, sem saber da história da pessoa, e quando é com você, já era, né? Aí a coisa vem de uma vez. Há quem pergunte assim, mas olha só, tinha ali uma coisa de vítima e algoz, e por acaso, né, das pessoas ali também escolheram a Ada e o ex-namorado dela, né? Será que não tem uma coisa deles que acaba extravasando ali? Né? Não tem algo deles também? Ou melhor, não foi ali porque eram eles? E a resposta que a gente vê nas práticas é também. Não exclusivamente, mas também. Porque existe naquela constelação uma dinâmica de vítima e algoz muito interessante para escolher alguém para representar a sensação de afogamento. Isso é muito legal na organização de uma constelação, que vai direto ao ponto. Né? Atravessam ali as gerações, e eu vou falar sobre gerações aqui para a gente fechar o vídeo. Mas o interessante é que escolheram a Leila, né? Escolheu exatamente a Ada e exatamente o Topak, né? O ex-namorado dela. Por quê? Porque ela não sabe por quê, porque ela não sabia quem é que ele escolher. O terapeuta falou, você vai ser um representante, não definiu quem, então não dá para estabelecer que sentimento vem ali, mas a sensação é dessa de vítima e algoz, de cobrança, de não olhar, de ter raiva. Você tem uma vergonha do algoz, o algoz sente vergonha, fala que não se importa, mas não consegue olhar. Quando ele olha, ele desarma, né? E são aqueles representantes, especificamente porque eles são ferramentas úteis naquele momento, né? Quando a gente escolhe alguém no campo, num grupo, por exemplo, não é exatamente acaso. A gente escolhe já com o sentimento de esse aqui é útil para alguma coisa, não sei porquê, mas esse aqui é útil para alguma coisa. E pensa ali sentimentos daqueles representantes que vão auxiliar, histórias que vão poder ser melhores ferramentas para aquela vivência que é necessária. Mesmo sem saber, a gente acaba escolhendo exatamente as pessoas que precisam naquele momento, né? Então isso é muito interessante. E a vivência da Leila, ela teve ali uma experiência de lidar com uma história de uma bisavó. Aqui eu quero tirar a ideia de vocês, por exemplo, de visão de espiritualidade, ou melhor, quem tem essa visão, uma visão religiosa, não tem problema, faz sentido para você, tome dessa forma, é funcional do mesmo jeito, e cada um com as suas crenças. Mas para quem não tem essa vivência, eu particularmente não sou religioso, hoje a gente estuda, né, e se vocês buscarem artigos hoje em psicologia, principalmente nessa área tão nova chamada epigenética, né,
a gente vem experimentando aí correlações na epigenética de traumas transgeracionais, ou seja, traumas, marcas que podem ser gravados, ativados nos genes e são passados de geração em geração. E você carrega medos e inseguranças vem de uma questão genética. Epigenética é o estudo dessa ativação ou desativação dos genes, né? Então a genética ela não é determinante, mas ela já tem os pré-requisitos ali, percebe? Na nossa genética já tem pré-requisitos. Pré-requisito para desenvolver doenças, para ter habilidades, né, mais avançadas, mas depende como a gente ativa ou desativa, das influências, né, na vida, no meio e também nutrição, influência e construção dessa psique e por aí vai. Tá? Então isso já existe, isso já é estudado. Engateando, mas já é estudado. Então, como a gente olha para essas relações que são passadas, né, assim, puxando ali da epigenética? E outras coisas são mais simples ainda, né? Comportamentos de raiva, de angústia, de insegurança. Muitas das vezes, por uma marca, por um trauma, o comportamento é ensinado, né? Geração em geração. Ou como você aprendeu a ter medo de barata, por exemplo. Já deve ter notado que a barata não vai te engolir, né? Assim, no entanto, quando aparece uma, talvez você que está me assistindo tenha quase um infarto, né? Assim, onde a gente foi aprendendo isso? Então, note como a gente vai assumindo comportamento sem saber, sem simplesmente as pessoas fazem isso, fomos crescendo vendo isso e a gente vai repetindo. Então, imagine quantas outras coisas. Quem te ensinou a lidar com frustração? Quem te ensinou a lidar com alegria, com tristeza, a expressar os sentimentos ou a não expressar? Né? A gente não pensa nisso, nem ninguém sentou para conversar sobre isso. Fomos vivendo e aprendendo. Mas essas pessoas aprendendo com outras e com outras. E onde nasce um determinado padrão? Esse é o ponto principal. Na constelação, pelas representações de pessoas que não conhecem ou através do processo com o terapeuta, porque a constelação também pode acontecer individual, no atendimento individual, esse sentimento vem à tona e você pode experimentar o momento, aquela vivência, olhar para ela e de imediato, quando a gente encontra aquele ponto de dor, a sensação de leveza, como todos eles relatam ali e a gente vê na prática. Leveza e uma visão mais clara e mais madura das condições que a gente não conseguia perceber na nossa própria vida, nossas próprias escolhas, né? Que parecia cego. A gente começa a enxergar, perceber detalhes e se permitir mais coisas. Tá? Quero só fazer um último adendo sobre a reverência, porque não são até então, nesse segundo episódio não é feito isso, ele não dá essas explicações, porque ali estão usando um outro nome, que não é constelação familiar. Eu já expliquei no primeiro episódio por que eles estão usando outro nome. Então tem algumas práticas ali que normalmente não acontece. Hoje, pelo Instituto Hellinger, com a Super Hellinger, tem isso. Tá com raiva, bate nele, eles fazem isso. No atendimento, geralmente a constelação familiar, a gente não faz isso, não tem necessidade. Falar que tem raiva, falar que quer agredir já seria o suficiente para botar isso para fora, né? Mas há movimentos que são muito fortes, muito dolorosos. Mas tem um momento que a Leila acende uma vela pro mar, e coloca no mar em reverência à bisavó dela, né? Isso é muito bonito e é uma prática, ela fala assim, de onde você estiver, você está me vendo. Isso é uma prática muito bonita, uma prática religiosa que está sendo adaptada ali. Maravilhosa. Mas em constelação a gente já faz o movimento natural de reverência. Reverenciar que veio antes não significa tentar lidar com alguma espécie de espiritualidade ou bater palmas para tudo que aconteceu. Não. Significa olhar para a história como ela foi, né? Os nossos antepassados, pais, avós, como eles são. Nem deuses, nem demônios. Né? Apenas seres humanos. E olhar para a história deles. E por amor a eles, não é fazer algo por eles. É por amor a eles, viver a sua vida à sua maneira. Porque você vivenciou isso, eu posso ser feliz. Veja a história da bisavó lá da Leila. Porque aquilo aconteceu, ela pôde ir para um outro país, ela pôde, né, a ancestralidade dela pôde viver, se desenvolver em outro país, ela tem a vida que tem. Então, por amor a essa história, essa dor, essa vivência dolorosa da sua família, ela vive bem, é abundante. Ela se permite, ela fala isso, né? Por você eu vou viver a vida que você me deu oportunidade lá atrás. Trata-se disso. Essa é uma mensagem para a bisavó? Essa é uma mensagem para ela, né? E a gente se dá permissões. Então, são esses pontos só que a gente tem que observar, mas, por enquanto, maravilha. Tem uns momentos que é bem cinematográfico, uau, o vento bate, né? Não tem isso, na constelação não tem isso. O vento não vai mudar, tá? Você está dentro de uma sala, inclusive, aí que não venta mesmo. Se tiver ar-condicionado, talvez faça algum barulho, mas não é por causa da constelação, beleza? Então,
Esquece ali muito o auê, mas preste atenção no que está acontecendo, nas vivências e nos sentimentos, porque acontece daquela forma mesmo. Tá legal? Um beijão, até o episódio 3.